Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira. João Guimarães Rosa. Fecha o microfone, André, por favor, está dando um eco aqui. Bem, então, estamos trabalhando o texto O Significante e Sua Função, do meu livro Lacan para Analistas. Estamos na página, retomando o texto, na página 47. Eu vou ler devagar e comentar. Então, com efeito na condição, sobretudo na posição lógica e topológica de representante da representação, o Vorstellungs representans se constitui e se institui como significante binário. Notação S2, a título de saber inconsciente. Ou seja, paradoxalmente, paradoxo na e da língua, saber não sabido, ou, como prefiro, saber a se saber, ou melhor ainda, falta como saber. Por que saber? Porque se trata de uma estrutura e, pois, de uma posição instituída, constituída por determinados elementos dos quais é possível supor notações algébricas logicamente articuladas sob forma de matemas, quais sejam células de significância capazes de mostrar a validade epistemológica, no caso epistemoclínica, do estado de coisas em tela, a estruturação do inconsciente, sua funcionalidade, etc. Então, olá, Waxman, boa noite, bem-vindo, página 47, Waxman. Certo. Então, o saber, né, o saber inconsciente, o saber significante, é a mesma coisa, o saber não sabido, o saber a se saber, a falta como saber. Né? Então, por que saber? Né? Porque se trata de uma estrutura. Não é saber do ponto de vista representacional, portanto. Atenção para isso. Saber inconsciente, saber significante, porque se trata de uma estrutura. Né? O que isso significa? Uma posição instituída, constituída, por determinados elementos dos quais é possível supor notações algébricas logicamente articuladas sob forma de matemas. O que são matemas? Células de significância capazes de mostrar a validade epistemológica, no caso, em se tratando de psicanálise, validade epistemoclínica do estado de coisas em tela. Qual é o estado de coisas em tela? Na psicanálise, a estruturação do inconsciente, sua funcionalidade clínica, prática, portanto, não, etc. Boa noite, Eliane, bem-vinda, página 47. Eu continuo, por que não sabido? Por que saber não sabido? Ou saber a se saber, ou falta como saber. Porque esse saber inconsciente, significante, é uma posição instituída, constituída pelo Vorstellungs representans, significante binário, S2, que é a notação para o inconsciente, não é o S1 isolado. Ou seja, pelo representante da representação. Depois, logicamente, como fizemos acima, pelo próprio recalcamento, os termos de Freud, né? Entendam, recalcamento, o termo do Freud, recalcamento, Ferdinand, ele é, em última instância, um termo ruim, ou ruim. Por quê? Porque ele dá a entender que há algo recalcado. Né? Quando não se trata disso, não se trata de equivaler o inconsciente a algo recalcado.
Não, o inconsciente não é o recalcado. Atenção. Ele é esse representante da representação, esse dois, enquanto um fato de estrutura que está aí, né, e que pode emergir em nossa fala, né, ou quando estamos na fala, ou quando estamos dormindo, sob a forma do sonho, né? Recalcamento é um termo ruim, novamente, porque nos remete a algo que teria sido recalcado e algo representacional. Entende? Maximum? Então, é isso exatamente. A ideia de recalcamento passa a ideia de que nada aparece. Nada aparece, mas aparece a partir do ato falho, do tropeço. Porque a ideia de recalcamento assim, nada aparece, mas aparece. É por aí, Zé? Caiu o Zé aí. Voltei. Sim, é por aí, mas... Não no é sentido por da aí, representação, mas... eu entendo, mas no sentido de que aparece o ato falho, o engano, a confusão. Uhum. E se você pensa na ideia do recalcamento, Exato, exato. E talvez aparece, nesse fundamental. modo, tipo, é como se tivesse alguma coisa que nunca aparecesse de forma nenhuma. Não, mas E não é sobretudo, quer isso. dizer, essa coisa seria representacional, seria uma representação. Né? Sim. Bem, um ato falho não é uma representação. Atenção para isso. Acordem. Hey, hello. Não, analistas que reduzem tudo, né, a representação. Hipnotizados por Freud, pelo discurso universitário, etc. Aliás, pelo discurso universitário, né, etc. Não, não. As ditas formações do inconsciente, elas não possuem representação. O ato falho, ele não é uma representação. Ele é um acontecimento dessignificante. O sonho também. O sintoma também. Um acontecimento dessignificante, isto é, um acontecimento de equivocação do campo representacional. Atenção para isso. Isso não entra na cabeça dos analistas. Não entra, não adianta. Não adianta o Lacan ter ensinado durante 30 anos, né? E o José Marcos aqui, não tentando pontuar o ensino do Lacan, que é esse ensino que eu estou tentando abrir aqui. Isso não entra na cabeça dos analistas. Inconsciente é representação, etc, etc, etc. O inconsciente teatral, nós para rirmos, do Antônio Quiné, é esse inconsciente representação, etc. Não se trata disso. Waxman. Eu quero entender a coisa do binário, significante binário. É binário, você coloca um quadro abaixo, né? É porque é o representante de representação e representante significante. Quer dizer, o representante de representação está acoplado ao representante significante. Isso é a chancela do recalcamento. O binário tem a ver com isso, que o representante de representação leva o representante significante. Não, Nesse calma, sentido. Waxman, calma, só um minuto, Waxman. Entenda, quer dizer, o S2, novamente, atenção para a tradução que o Lacan fornece do termo freudiano forstarium representantes. Não se trata de representante e representação, isso é o Laplanche.
Não é Lacan. O Lacan traduz forçar os representantes como representante da representação. O S2 é o representante da representação. Não é representante de representação. O significante é o representante. O significante não é representação. O significante é apenas uma incidência equivocante do campo representacional. Atenção para isso. Por isso que, atenção, emergência de significantes é ato falho, sonho, sintoma, esquecimento, xiste, etc. Aí está um acontecimento dessignificante. Esse acontecimento dessignificante, Lacan nomeou de sujeito do significante. Por isso é importante marcar a diferença entre sujeito e subjetividade, ou, como eu prefiro, sujeito e singularidade falante. A singularidade falante, por exemplo, José Marcos, nesse momento, ela está sujeita a um acontecimento significante, ou a um acontecimento dessignificante. Um ato falho, um sintoma, um sonho, um xiste, um esquecimento, etc. Não está claro isso? Aí está isso que Freud equivocadamente chamou de inconsciente. E que Lacan, de maneira melhor, nomeou de par-lettre, que eu traduzo como faletra, e que alguns traduzem como ser falante, etc. Bobagem, que não se trata de ser, ou de falecer, com dois S's, não se trata de ser, mas de uma ocorrência de significante, e que Lacan chama também de radicalmente outro. Por que radicalmente outro? Porque essa ocorrência de significante, ela não possui representação. Que a estabilize. Não há como estabilizar representacionalmente, fornecer uma representação para o ato falho, ou para o sintoma, ou para o sonho, ou para o... Ou claro, Waxman. Só me tira uma dúvida, por gentileza. Só um minutinho, André. Deixa o Waxman. Pois não, Waxman. Por que binário? Binário, porque S2, né? S2 significa de binário. Porque o S2 ele porta nele o S1. Ah, tá. Bem. Novamente, qual é a escritura elementar, a matriz elementar que fornece a escritura do inconsciente, do radicalmente outro, do faletra, do par-lettre, S1 incidente em S2. Esse vetor diz que no S2 o S1 está presente. Isso é o binário. É binário, ele é representante, significante e representação. Ele é o S1, puro representante. E também o outro significante, que porta a representação, ou as representações eventuais, etc. Sempre mutáveis, mutantes. É isso que eu queria. É isso que eu queria dizer quando eu levantei essa questão. Representante de representação, representante significante. É essa colocação que você está fazendo. Entendi, sim. Pois não, André. Só para tirar uma dúvida, quando você falou significante, é representante ou representação? Não. Entenda por representante o significante. O significante é o representante, não a representação. Representante e significante são o mesmo. Representação é outra coisa. É a representação da imagem, é conceito, é ideia, é pensamento, é significado, etc. Bem, avancemos então.
Observe com atenção o fato de Lacan assinalar que o recalcamento cai sobre o representante, porém, cai, portanto, sobre o significante, e não sobre o recalcado do desejo, portanto, não sobre a representação do puro desejo. Para dizer, o recalcamento incide sobre o representante, ocupando a mesma posição lógico-estrutural do representante, do significante. O representante, dois pontos, o representante, representans, é o significante. Significante, signifiant, sob o efeito na hiperincidência do recalcamento. É preciso melhorar isso daqui. Significante, não há duas coisas, o significante e o recalcamento dele. Não. O Lacan, quer dizer, o Lacan ele se engana quando ele coloca as coisas nesses termos, que o significante estaria recalcado. Não, não se trata disso. O significante, entenda, o significante ele é um dado estrutural, mas não se trata de alguma coisa recalcada, que está lá, e que advirá num belo momento. Não se trata disso. É um dado estrutural. Ele está presente aqui e agora, quando eu estou falando. E quando vocês estão ouvindo. Me acompanham? Isso seria um contrassenso lógico dentro da concepção de significante, né? Porque se é significante, como é que é um recalcamento significante? Pois é. Uhum. Ele já é um dado de estrutura, isso que é fundamental. E ele pode, fundamental isso, quer dizer, ele pode ocorrer, acontecer a qualquer momento. E esqueci de alguma coisa, olha aí, a ocorrência, o acontecimento significante. Ai, que sintoma, que mal-estar, olha aí, o acontecimento significante, o acontecimento de sujeito. Ah, sonhei, olha aí, outro acontecimento significante, representante, acontecimento de sujeito. Ah, cometi um ato falho, um lapsus língua, um lapsus de linguagem, de fala. Olha aí, um acontecimento de significante, de sujeito do inconsciente. Isso estava recalcado? Claro que não. Se trata de alguma coisa recalcada que agora aparece. Não. A estrutura é isso. A estrutura é uma singularidade falante pautada pelo acontecimento significante. Esses acontecimentos significantes. Aí está. Não se trata de algo interno à dita subjetividade, ao interior qualquer. Não, nós não temos nenhum interior. Nós não temos nenhuma interioridade, nenhum self, nenhum si mesmo. O que temos, o que nos atravessa, né, é uma estrutura que é assim. Campo da representação, pautado por ocorrências de representante nele, equivocando a representação. Por que equivocando? Por exemplo, no ato falho, eu queria dizer menina disse menino. O meu campo representacional ele foi equivocado. Eu queria dormir tranquilamente, não, tive N pesadelos. Peraí. Não queria ter nenhum sintoma, tem um monte. Não queria esquecer nada, esqueço as coisas o tempo todo. Isto é, Lacan, não, essa estrutura que nos atravessa ela é cômica, porque não temos controle sobre ela e tropeçamos o tempo todo. As nossas queridinhas representações, elas não nos estabilizam, porque elas não podem se estabilizar. Elas não podem fornecer uma representação própria de nós mesmos, enquanto identidade. A identidade é imaginária, é um campo representacional imaginário.
Ah, sou aquilo outro. No momento seguinte, você está questionando, duvidando. Isso que você acabou de falar, ou sintomatizando isso. Avancemos então, página 47 ainda. Noutros termos, o representante significante freudiano e lacaniano é a chancela do recalcamento, marcando o recalcamento, selando, validando, legitimando como tal. Mas, novamente, é preciso retificar isso que eu escrevi. Significante e recalcamento são a mesma coisa. Portanto, só há significante. Formalmente, falseros representantes, representante da representação. S2, significante binário. Por que binário? Porque ele é um representante e dois representação. Representante significante, chancela do recalcamento. Inconsciente, saber a se saber. Radicalmente outro. E, pois, a rigor, falta como saber. Incidência de S1 e S2. S1, falta real. S2, saber a se saber. O que nunca será sabido. Simbólico imaginário. Um simbólico imaginário pautado, não pelo deslizamento contínuo da significação e da significância. Aceitem. Página 48. Nesse ínterim, qual seria, afinal, a função do significante? É o título do texto, não? O título do meu texto é a função do o significante e sua função. Qual seria, afinal, a função do significante? Ora, desfeito o mal-entendido de Laplanche, certamente de muitos outros, qual é o mal-entendido de Laplanche? Não, o mal-entendido de Laplanche é subsumir o significante ao significado. O representante, subsumir o representante à representação. Ler o inconsciente como campo da representação. Esse é o mal-entendido de Laplanche. Desfeito, o mal-entendido de Laplanche, certamente de muitos outros, essa função, essa posição no campo psicanalítico freudiano não poderia ser outra senão esta: significante, o representante, não a representação, de um sujeito para outro significante. Ficaria melhor, significante, o representante do sujeito para outro significante. Do sujeito da estrutura, que comparece nestes acontecimentos de significante. O sujeito da estrutura não é a singularidade falante que comete o ato falho. Não, o sujeito do significante é o ato falho. E não a singularidade que o cometeu. Atenção para isso. Pois não, Waxman. Por Laplanche, seria possível representar o significante. Sem dúvida. Fazer representações do significante. Uhum. Exatamente. Não, não é isso. Ele faz uma leitura psicológica do inconsciente freudiano. Está claro até agora ou podemos avançar? Por que vocês estão lendo isso? Sim, sim. Mas isso continua, hein, Zé? Bastante. Laplanche está aí, né? Bem presente. Não, continua porque a psicanálise, querido. Laplanche era um universitário, professor da Sorbonne. Está aí porque a psicanálise ela está capturada, raptada, né, pelo discurso universitário. Você consegue imaginar um discurso universitário que não seja, né, pautado exclusivamente pelo campo da representação, pelo saber sabido? Não tem, né?
o discurso universitário, ele forclui, ele exclui o inconsciente. Logo, o conceito de significante fornecido por Lacan deve ser lido nos seguintes termos. Agora, eu estou retomando não, aquela citação do Lacan, acrescentando os elementos que trabalhamos até agora. Diz Lacan, nossa definição do significante não existe outra, esse é Lacan. Um significante, S1, é o representante instituinte do sujeito, S privado, para um outro significante, S2. Essa é a definição do significante, hein? Um significante é o representante do sujeito para outros significantes. Esse significante, S1, será, portanto, o significante para o qual os outros significantes, S2, S3, Sn, serão os representantes instituintes do sujeito. Cadeia, rede de significantes, S1, S2, S1, S3, S1, Sn. Quer dizer que na falta desse significante S1, todos os outros, S2, Sn, não representam nada. Diz que nada é representado senão para algo, não é representado senão para algo. A cadeia significante S1, incidente em S2. O efeito dessa incidência, o sujeito, não a singularidade falante, o sujeito da estrutura, S clivado. Incidência de S1 em S3. O efeito é o sujeito do significante, o sujeito da estrutura, S clivado. Incidência de S1 em S4. A mesma coisa, em S5, em Sn, a mesma coisa. Incidência de S1 e S2. Por exemplo, o S2 pode ser um sonho. Me acompanha? O S3 pode ser um ato falho. O S4 um sintoma e segue. O efeito é o sujeito da estrutura. Quem é que testemunha essa incidência de sujeito da estrutura? O José Marcos, a Eliane, a Andréia, o Waxman, o Papa, enfim, o seu Manuel da esquina. Qualquer singularidade falante testemunha a incidência de S1 em S2, em S3, em S4, nananana. Sofre, por isso que é sujeito, está submetido a essa incidência. Deu? Ficou claro agora, finalmente? Andréia? Eliane? Sendo assim, o sujeito aí em cena é a justo título. O sujeito aí em cena, na estrutura não, é a justo título, sujeito do representante, sujeito do significante. E, pois, a justíssimo título, sujeito do recalcamento, sujeito do inconsciente, em termos freudianos. Cuja notação algébrica, a assinalativa de sua subsunção à dupla inscrição do forçar os representantes. Qual é a dupla inscrição? Um representante, dois representação. É S privado, ou seja, sujeito sobre o qual incide o corte e a clivagem, espectrum, do representante significante, enquanto chancela do recalcamento. Não precisa colocar enquanto chancela do recalcamento. Basta ficar com incide, sujeito sobre o qual incide o corte e a clivagem do representante significante. Formalmente, S clivado. Spaltum, clivagem, né? Spaltum significa clivagem. Do representante significante, ponto. Basta isso. Sujeito do representante, sujeito do significante, sujeito do recalcamento, sujeito do inconsciente, em termos freudianos.
Claro que Freud ele não utiliza o termo sujeito, né? Ele fala apenas em recalcamento e em inconsciente. Não poderia ter dito isso. Mas Freud é século XIX. 3 primeiras décadas do século XX. Genialmente, Lacan, página 49, genialmente, Lacan fornece as escrituras matêmicas desse percurso epistemoclínico subversor, guardem, subversor da dominância do campo da representação nas seguintes formulações. Aí está uma tema basal do Lacan. S1 barra significados. S1 ou cadeia. S1 para simplificar, para resumir, para enxugar a cadeia significante. S1, significante primaz, barra significados. Agora, essa barra, atenção, essa barra não quer dizer que o significante ele está recalcado. Não se trata disso. Se trata de uma estrutura. Essa barra diz, algo aí é primaz. Atenção. Essa barra diz que algo aí é primaz. Tem o primado. O primado lógico-estrutural. Essa barra, portanto, diz primado na estrutura. O que vem primeiro na estrutura, logicamente, por existir o inconsciente, é o significante, é o representante. O significado, ele é secundário. As representações são o efeito desse primado do significante, ou da cadeia significante. Está escrito S1 barra S, em itálico e reticências, porque é significados no plural, para sumariar, para resumir. Leiamos por S1 a cadeia significante. S1, S2, S1, S3, etc. Leitura, primado do representante significante, S1, sobre as representações significados, S1, S2, barra, no caso agora o vetor, o efeito, né? O sujeito, leitura. O sujeito do inconsciente, S clivado, é aquele que suporta não a chancela do recalcamento, é aquele que suporta o primado da cadeia significante. Seria melhor. Agora, quer dizer, vocês me perguntarão, bem, José Marcos, o que é que acontece na análise, então? Dito isso, o que está colocado aqui, o que ocorre em uma análise? Vamos trabalhar, vamos falar, Eliane, Waxman, Andréa, o que vocês acham? Antes, eu queria fazer uma pergunta sobre... Isso é anterior à divisão das estruturas, né? Porque para o psicótico acontece da mesma maneira, é o ser falante. Agora, eu não sei se isso acontece no caso do autismo. O autismo ele fica preso nesse S1, né? Ele é anterior ao... Ele é anterior a esse S2, né? Porque ele... Eu digo aquele autismo mais extremo, aquele que não fala, aquele que não consegue se endereçar através da palavra, né, e de qualquer gesto. Isso me coloca a pergunta, né? Se, por exemplo, está falando da análise, numa análise, isso seria mais fácil de perceber numa neurose, né? O sujeito neurótico que fala de seus sintomas, fala de suas
das suas situações, seus sonhos, comete esses atos falhos. Mas, por exemplo, se aparece um psicótico para falar da sua história, o psicótico ele comete ato falho. Ele sonha, ele consegue contar de seus sonhos, ou ele conta dos seus delírios, fabrica algo, né, com os seus delírios, que são essas representações que são sempre momentâneas. Sim, ok, mas o psicótico, o dito psicótico, é importante lembrar que a clínica dos discursos, o Lacan, ele faz uma crítica radical às estruturas clínicas freudianas. Uma clínica dos discursos, não há neurose, perversão, psicose. O que há, no caso da clínica dos discursos, seminário 17, não é a posição desse sujeito da estrutura em cada discurso, os efeitos clínicos disso. No caso então, não, disso que chamamos impropriamente de psicose, a singularidade falante, nesse caso, ela está fora do campo discursivo, está fora da clínica dos discursos, ela está no exterior disso. Por quê? Porque a singularidade falante fora do discurso, ela está referida apenas à linguagem e não ao discurso, apenas a S1. Por estar referida apenas a S1, sem discurso, ela delira, ela alucina. O delírio e a alucinação são os efeitos desta posição, desse fora do discurso, está referido apenas à linguagem. Por estar referido apenas à linguagem, ele não dispõe de um discurso, de maneira que ele possa compartilhar a realidade, ele não possa estar imerso, colocando melhor, em uma realidade representacional compartilhada, como estamos aqui. Mas atenção, esta singularidade falante fora do discurso, referida apenas à linguagem, ela não delira e não alucina o tempo todo. Não, ela está posicionada de alguma forma, não posicionada em uma suplência discursiva. Ao estar posicionada em uma suplência discursiva, ela pode sonhar, pode cometer um ato falho, pode sintomatizar, pode falar disso. Mas isso não quer dizer que ela esteja no discurso, ela continua fora. Ela está numa suplência. Ela pode pintar, ela pode criar, ela pode fazer arte? Pode. Não pode fazer N outras coisas, mas como suplência. O exemplo clássico, Schroeder. Daniel Paul Schroeder. O fora discurso dele só foi abrir aos 51 anos de idade. Até aos 51 anos de idade, ele estava em uma suplência discursiva.
Ele era juiz-presidente da Corte de Apelação de Dresden. Ele fez todo o percurso do ponto de vista do direito na universidade. Era um pianista brilhante, um virtuoso do piano. Ele sabia de cor, um homem super culto. Ele sabia de cor um dos melhores poemas da língua alemã, dos grandes poetas alemães. Um homem culto, refinado, rico, culto, refinado e bonito ainda por cima. Né? Bom, aos 51 anos de idade, ele começa a delirar, começa a alucinar. O fora discurso dele começa a comparecer. A suplência discursiva começa a se desfazer. Bispo do Rosário criou, enfim, os mantos dele, né? Delirando, alucinando? Claro que não. Claro que não. Né? O ato de delirar e o ato de alucinar não criam obra alguma, não fazem nada. Aquela singularidade está inteiramente sob o efeito disso que a psiquiatria chama de fenômenos elementares. Disso que Lacan chamará, no caso, de incidência do puro significante de linguagem, mas não a linguagem dos linguistas. Nenhum psicótico cria alguma coisa psicótica. Nenhum fora do discurso, por estar fora do discurso, pode criar alguma coisa. Não há obra artística, ou seja lá o que for, né, como resultado de um ato fora do discurso. Se está escrevendo, se está pintando, se está esculpindo, se está falando, está em uma realidade discursivamente compartilhada. É puro romantismo, é pura ingenuidade. Achar que Van Gogh, por exemplo, pintava quando estava alucinando. Não, jamais, em tempo algum. Vale o mesmo para o Bispo Rosário, vale para qualquer artista dito louco. Se é artista, se cria, não é louco. Guardem isso. Se é artista, não é louco. Está no discurso, queira ou não. A obra dele pode ser reconhecida ou não. Naquele momento. Será reconhecida mais tarde, eventualmente. O fato do Van Gogh, por vezes, alucinar, cada um de nós também alucina. O fato do Bispo do Rosário delirar, alucinar, o fato do Schreber delirar, alucinar, não é isso que o faz criar. Pelo contrário, a criação é sempre uma criação discursiva. Portanto, é uma criação que não tem nada a ver com a dita loucura, com a dita psicose. Nada a ver. Está fora disso, está no exterior disso. Não há obra de louco, não há obra de psicótico, não há obra de... A obra do Bispo Rosário é obra de um artista, e não de um louco. Do Van Gogh, a mesma coisa. Do Schreber, a mesma coisa, etc. Os poemas dele, etc. Vamos ser claros, vamos desromantizar, né, a leitura? Por favor. Outro grande artista, por ser um grande artista, não é um grande louco. Antonin Artaud. Antonin Artaud. O teatro do Artaud. Não, é tudo menos o teatro de um louco. Embora o Artaud estivesse, do ponto de vista da singularidade falante dele, fora do discurso.
Mas ele cria uma suplência. Essa suplência o coloca no exterior, né, da loucura, da psicose, etc. Pois não, Waxman? Isso, hoje em dia, é muito divulgado. É lugar comum, tipo, ele é artista porque ele é louco. A posição da loucura como posição de produção. Romantismo, né, cara? Isso é muito importante, porque como assim? Né? Se na posição da loucura não é possível estabelecer laço social, porque na produção o dito louco ele não está nessa posição. Uhum. E assim por aí vai, o Nijinsky, quando Uhum. dança, Uhum. tem loucura ali. Claro, claro, né? Claro. Agora, é interessante porque, se pensar aí, os 4 discursos, o discurso universitário, discurso do mestre, discurso analista, do analista, da histérica. O discurso da arte, a arte enquanto discurso, ela se posiciona em qual deles? O discurso da arte, eu ouso dizer que ele tem a mesma configuração do discurso analítico. Objeto A, objeto causa do desejo, falta como objeto na posição agente ou semblante. É por isso que Lacan, inúmeras vezes, ele diz com todas as letras: a psicanálise não é ciência. Uma coisa é o discurso psicanalítico, outra coisa é o discurso científico. Nada a ver uma coisa com a outra. Lacan, inúmeras vezes, ele diz literalmente: os analistas deveriam saber que eles são poetas. Isso é literal no Lacan, hein? Os analistas deveriam saber que eles, analistas, são poetas. Não é porque escreve versos, não é isso. É porque ele está às voltas, né, com algo artístico, com uma obra de arte. A obra de arte do analisando. E é a análise dele. E quantas vezes nós recebemos em análise artistas, poetas, pintores, músicos, quantas... não. Portanto, eles já comparecem posicionados no discurso analítico. Isso é importantíssimo, né? Ou então que durante a análise, o analisando ele é ultrapassado não pela arte, começa a escrever, começa a pintar, começa a cantar, começa, enfim. No momento, eu tenho. Só um minuto, Wagner. No momento, eu tenho 2 analisandos, né? Começou a escrever poemas, belos poemas. A outra, no caso, começou ela se inscreveu num curso de teatro para ser atriz. E já recebi pintores, músicos, dançarinos. O nosso amigo, né, Waxman, recém-falecido, o Isidoro Eduardo Americano do Brasil, a clínica dele era muito pautada por isso, por artistas, pintores, músicos, etc., sobre diretores de teatro. Aquele Paulo José da Globo, sabe quem é aquele ator da Globo, Paulo José? Era analisando dele. O José Wilker também. No caso, ele contava para mim, quer dizer, ele tinha alguns
pintores analisando, os que não podiam pagar as sessões, pagavam com quadros. O consultório dele tinha vários quadros de analisandos dele, e pagava, né, as sessões com quadros pintados. Não? Judora gostava muito de pintura, né? Então, vamos lá. Aqui estamos, né? Só para então, para continuar. Demarcados, portanto, página 49, demarcados, portanto, o conceito de significante e sua função, ambos Freud lacanianamente, subversores, isso é fundamental, guardem isso, subversores do campo da representação, os que validam, em termos epistemoclínicos, a existência exterior, lógica e topológica do inconsciente. Então, percebemos com clareza que a ordem simbólica é o locus local não próprio, no e pelo qual podem ser deduzidos a ocorrência desses fenômenos psicanalíticos, autorizando-nos assim a nomeá-la como outro, essa ordem simbólica, como grande outro, saber enquanto alter, ao qual estão referidos, no presente contexto, o primado do representante significante, S1/significados, e seu sujeito. Por outras palavras, a ordem simbólica, grande outro /alter, é nada menos do que a condição de possibilidade do inconsciente, tal como Freud o trouxe para a cena discursiva, e, pois, posiciona-se a ordem simbólica, não, como condício sine qua non do tema lógico que se deve predicar àquela descoberta freudiana, a saber, qual é o tema da descoberta freudiana? O sujeito do significante, o sujeito do inconsciente. Retomaremos a partir agora da página 50 da próxima vez, ok? Muito obrigado a todos, até amanhã. Amanhã, seminário 10, compareçam, seminário sobre a angústia. Até lá, boa noite. Boa noite.